Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Larissa Esper. Gostaria de agradecê-los mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar conhecimento. E agora nós teremos um encontro breve para que eu possa explicar para vocês o que será abordado no nosso curso, tá? Então, o nosso curso chama Aspectos Essenciais dos Transtornos Relacionados ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas. Já adianto, pessoal, que esse é um curso que diferentes profissionais de diferentes áreas podem aproveitá-lo, tá? Porque nós vamos discutir desde atividades de prevenção com crianças e adolescentes, por exemplo, talvez alguns professores aí tenham interesse nessa área, como iremos discutir também tratamento, o porquê desenvolve a dependência, como acolher essas pessoas, né? Enfim, é um curso muito amplo que tem muita coisa aí pra gente abordar. Conheceremos os conceitos básicos e classificação geral do uso de substâncias. Então, qual que é o efeito da cocaína, das bebidas alcoólicas, que tipo de prejuízo isso pode causar para aquela pessoa. Conheceremos um pouco melhor de drogas da atualidade, né? A gente chama de novas formas de utilizar essas substâncias, enfim. E são conceitos primordiais, já que na prática é importante que a gente saiba os principais efeitos e consequências para que a gente consiga, né, detectar pessoas que estão utilizando, tá? Desde já eu sempre gosto de deixar claro que nesse curso, de maneira alguma eu faço apologia ao uso das drogas e de maneira alguma eu julgo ou critico, né, pessoas que são usuárias, ok? Isso é muito importante. O meu papel aqui como professora é passar evidências científicas para vocês, discutir esse tema embasado principalmente no que cientistas e especialistas da área dizem. Por que eu gosto de destacar isso? Porque questões que envolvem álcool e drogas sempre são envolvidas com muito julgamento moral, tá? E o meu papel aqui justamente é evitar ao máximo o julgamento moral e sim passar um aspecto voltado para a ciência, ok? Segundo tópico que eu vou conversar com vocês é o porquê que a pessoa desenvolve a farmacodependência. Que tipo de alteração ocorre no organismo? E aí a explicação será embasada na neurociência. E junto a isso, eu vou apresentar para vocês os critérios diagnósticos da CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, que auxilia os profissionais da saúde, né, é utilizado no SUS aqui no Brasil, por exemplo, e auxilia os profissionais a identificar se aquele indivíduo tem um transtorno ou não, tá? Tanto o CID-10 como o DSM-5. Se você já é um profissional da área da saúde mental, provavelmente já conhece o DSM-5. Para quem não conhece, nós aprenderemos. O DSM também apresenta critérios diagnósticos para os transtornos mentais de uma maneira geral. Porém, como ele tem muitos detalhes, ele esmiuça muito, ele é utilizado principalmente por pesquisadores, tá? Mas é extremamente importante a gente conhecê-lo também. Outro ponto que aí a gente está começando a entrar no ponto-chave do curso é a aprendizagem sobre como identificar pessoas que têm problemas relacionados ao uso de substâncias. Por que eu falo isso? É muito comum os pacientes, os clientes falarem pra gente: mas eu bebo socialmente, né? Eu não tenho dependência, eu paro quando eu quiser. E esses instrumentos, você como profissional, pode utilizar na sua prática. E a gente vai conseguir avaliar o paciente e ver se realmente ele tem um consumo recreacional ou se ele já apresenta algum problema relacionado, tá? Eu costumo falar aqui um exemplo, né? Com pacientes que têm hipertensão arterial. Um dos primeiros critérios, a gente avalia a pressão arterial dele, né? Durante determinado período, a gente faz uma curva pressórica e verifica que tipo de alteração da pressão arterial ele teve.
No caso de pacientes com uso de substâncias é a mesma coisa. Esses instrumentos permitem que a gente avalie e aí mostre um número, né? Tenha dados para demonstrar se aquela pessoa tem um problema ou não. Aí, no tópico 5, no meio do nosso curso, é algo que eu adoro falar a respeito, que é como motivar alguém para a mudança. Então, eu vou apresentar para vocês o conceito de entrevista motivacional, que é um conceito que pode ser utilizado em diferentes áreas, tá? Por exemplo, imagine que você tem um paciente com diabetes, com hipertensão, ou educadores físicos que querem estimular o seu aluno a praticar mais atividades físicas. Essa é uma estratégia que a gente utiliza muito, tá? Nós vamos aprender os conceitos dela. Por fim, modalidade de tratamento, então, para pessoas que desenvolveram a dependência, como que é o tratamento, o que a gente pode oferecer. E para fechar, pessoal, eu vou discutir junto com vocês populações específicas, tá? Então, um dos tópicos será como avaliar ou como desenvolver estratégias de prevenção para crianças e adolescentes. Já adianto. Provo para vocês, através de ciência, tá? O porquê que uma palestra isolada sobre álcool e drogas não é o bastante para mudar o comportamento. A gente vai conversar a respeito disso. Falarei também sobre mulheres e gestantes, os prejuízos, né, do uso de substâncias para essas mulheres e também, no caso das gestantes, para o embrião e feto. A minha tese de doutorado, pessoal, foi sobre uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal. Ela é uma síndrome que ocorre quando a mãe consome álcool de maneira abusiva durante a gestação. Então eu vou discutir isso com vocês, um tema pouco abordado, mas que a gente precisa aprofundar. E por fim, a última população específica que eu vou conversar com vocês são as famílias de usuários de álcool e outras drogas. Costumo falar que onde tem uma pessoa com uma dependência de substâncias, ela prejudica também, ou seja, causa um sofrimento emocional também para os familiares e para as pessoas que estão próximas. Então nós conversaremos a respeito também, ok? Pessoal, então, o nosso encontro de hoje é isso. Era mais para dar esse panorama geral para vocês e a gente se encontra em breve.